Bom dia, amigos ouvintes da Mundial. Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Rádio Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata e pratico a medicina chinesa, as fitoterapias, as medicinas naturais. Para quem não me conhece, já estou aqui há 23 anos na Rádio Mundial e esse ano publiquei o meu primeiro livro, o Guia Prático de Medicina Chinesa, que é um guia para você. O livro está à venda nos sites das livrarias, na Amazon.com, Americanas.com, no site da editora Alfabeto.com.br e em algumas farmácias de homeopatia. Está disponível o livro Guia Prático de Medicina Chinesa, que ensina você, de uma forma bem objetiva e prática, a entender como circula a energia no corpo entre os 5 grandes órgãos, o rim, o fígado, o coração, o baço e o pulmão, as 5 vísceras acopladas, todas as questões emocionais relacionadas aos órgãos. Tem um guia bem prático, um glossário de doenças de A a Z, que você pode usar no dia a dia, a sugestão das ervas, entender o porquê daquela doença do ponto de vista emocional. Então, é um livro bem colorido, letras grandes, um livro prático para você utilizar no dia a dia, deixar bem perto de você, consultar a qualquer momento, ok? Hoje o nosso tema vai ser hipoglicemia. Quero lembrar a todos que esse programa é gravado. Hoje nós estamos na live da Rádio Vibe Mundial. Para quem tem acesso ao Facebook, entre no Facebook da Rádio Vibe Mundial e você vai ver a nossa imagem acontecendo aqui ao vivo. O tema de hoje é hipoglicemia. Foi um pedido de uma pessoa que me escreveu no canal do YouTube. Nós temos aí a disponibilidade de vocês, o meu canal do YouTube, Ana Clélia Matos, doutora Ana Clélia Matos no YouTube, no Facebook, página pública, e todos esses vídeos gravados aqui na Rádio Mundial e fora daqui da Rádio Mundial vão para o canal do YouTube. Então, são mais de 100 vídeos de várias doenças. Sempre eu falo das doenças do ponto de vista da medicina ocidental e faço a comparação com o ponto de vista da medicina chinesa e dou as dicas. Foi um pedido dessa ouvinte falar sobre hipoglicemia. Eu achei uma ótima sugestão, porque é um sintoma muito frequente, muito mais do que a gente pode imaginar. A própria palavra diz hipoglicemia, é a diminuição do açúcar do sangue, diminuição do índice de glicose no sangue. Pode acontecer em diabéticos e não diabéticos. Nós temos um hormônio que regula a glicose na circulação chamado insulina. Essa insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e promove a entrada da glicose dentro das células. Então, qual é a função da insulina? Tirar aquela glicose que está na circulação e fazer com que ela penetre dentro das nossas células para que aquela glicose seja metabolizada. O aumento da insulina, então, quanto mais insulina, significa que você tem um índice de glicose alto no sangue e, por conta disso, o teu pâncreas reage produzindo uma maior quantidade de insulina. Então, quanto mais glicose entra nas células, quanto mais insulina tem, quanto mais glicose entra nas células, consequentemente, fica pouca glicose na corrente sanguínea e isso é a hipoglicemia, quando existe pouca glicose na corrente sanguínea. Existe um mecanismo que talvez poucas pessoas saibam, que é uma contrarregulação que é feita por 4 outros hormônios. Então, por exemplo, se o paciente sente uma hipoglicemia, a pessoa está com hipoglicemia, imediatamente é produzido também no pâncreas o glucagon, que é o antagônico da insulina. O que faz o glucagon? Ele vai atuar dentro do fígado
liberando glicogênio, que é uma espécie de glicose armazenada dentro do fígado. Então, se o indivíduo tem uma hipoglicemia, o organismo tem uma autorregulação. Então, ele vai liberar glucagon, ele pode liberar GH, que é o hormônio de crescimento, o cortisol e a adrenalina. Então, são 4 hormônios de contrarregulação que vão ajudar a tirar o indivíduo da hipoglicemia naquele momento. Então, é necessário que você cuide muito bem do seu fígado. O fígado, ele armazena o glicogênio hepático, armazenado dentro do fígado. É a glicose de reserva. Esse glicogênio também entra na formação da bile, entra no metabolismo. Ele que é o combustível do fígado para metabolizar todas as substâncias que entram dentro do fígado. E um grande efeito do glucagon é estabilizar a glicemia, a quantidade de glicose que está no sangue. Então, é um fator de ajuda na hipoglicemia. A hipoglicemia, o que é considerado hipoglicemia? Todos os valores abaixo de 70 miligramas de glicose por decilitro no sangue. Abaixo de 70 é hipoglicemia. Acima de 100 é chamado hiperglicemia, excesso de glicose no sangue. Existem 2 tipos de hipoglicemia: a hipoglicemia de jejum e a hipoglicemia na pós-refeição, que nós chamamos de pós-prandial, né, que acontece depois que o indivíduo se alimenta. Então, quais seriam as causas da hipoglicemia de jejum? Uma produção excessiva de insulina no pâncreas. E depois eu vou explicar o porquê que o pâncreas passaria a produzir tanta insulina. Um erro no uso dos hipoglicemiantes orais e da insulina nos diabéticos. Pessoas que são pré-diabéticas, que tomam hipoglicemiantes orais, como o Glifage, por exemplo, ou nos diabéticos propriamente ditos, que tomam insulina e também os anti-hipoglicemiantes orais, os hipoglicemiantes orais, pode haver um erro na dosagem. Isso também é muito comum, muito frequente. Às vezes o diabético leva meses até que consiga regular a dosagem de insulina no corpo, e muitas vezes essa dosagem muda diariamente. Isso o médico, o endocrinologista, ensina o diabético a fazer a dosagem do dedo, né, da glicemia, e poder regular a quantidade de insulina que ele vai aplicar naquele dia, naquele momento. Então, é muito comum o próprio diabético entrar em hipoglicemia, né, por conta, muitas vezes, de um excesso de medicação. As pessoas que têm insuficiência hepática, que têm problemas crônicos de fígado, as pessoas que têm insuficiência cardíaca e insuficiência renal, são indivíduos que tendem a ter maior hipoglicemia com muito mais frequência, né? Eu sempre falo que esses órgãos trabalham em conjunto, né? O fígado, o coração e o rim. Para quem tem o meu livro, eu sempre mostro, bem no comecinho do livro, tem um esqueminha com as 5 bolinhas, tá aqui no vídeo, né? Você tem aqui o rim, o fígado e o coração. Então, o sistema de alimentação de energia. O rim alimenta o fígado alimenta o coração. O rim controla o coração. Então, quando esses 3 estão em insuficiência, existe sim uma difícil regulação da glicemia no sangue, porque existe a intervenção desses 3 na secreção de hormônios, principalmente de insulina, que vem do pâncreas, né? O fígado, eu sempre digo, eu bato tecla aqui há anos, para quem já me conhece, a importância de você cuidar do seu fígado, né? A partir do momento que você cuida do fígado, além de você regular o seu colesterol, o seu triglicérides, também vai regular a tua glicemia e vai ter qualidade de vida.
A outra causa de hipoglicemia de jejum são as pessoas que têm tumor no pâncreas, né? São indivíduos que têm dificuldade de manter essa hipoglicemia. Às vezes, hipoglicemia pode ser um sinal bastante precoce de que alguma coisa não vai bem dentro do pâncreas. Os alcoólatras, as pessoas que consomem álcool em excesso, ou que consomem álcool diariamente, isso prejudica o fígado e diminui a concentração do glicogênio dentro do fígado, que é aquela glicose que pode ir para a circulação no momento de necessidade, no momento que o indivíduo está fazendo hipoglicemia. Então, a bebida alcoólica é um consumo de álcool em excesso prejudica bastante. Tomar cuidado, a gente já sabe que as pessoas que bebem muito acabam fazendo hipoglicemia e muitas vezes são carregadas para o pronto-socorro para tomar o quê? Glicose na veia, né? Porque o álcool consome a glicemia. Pessoas que praticam exercício físico sem comer direito. Então, se você quer ir para a academia, você tem que comer antes de ir para a academia, voltar da academia, continuar uma alimentação, porque o seu consumo de glicose é maior pelo consumo muscular da glicose. Você está exigindo muito da sua fibra muscular, você está gastando a glicose armazenada e você pode fazer hipoglicemia com mais facilidade. E às vezes você faz o exercício à noite. Pessoas que vão para a academia à noite não se alimentam, chegam em casa, não comem, de manhã estão com hipoglicemia. Deficiência dos hormônios que ajudam a liberar o glicogênio. Como eu já falei, do glucagon, GH, do cortisol e da adrenalina, são os 4 hormônios que qualquer um em deficiência pode levar à hipoglicemia. Então, tem que fazer essas dosagens. A causa da hipoglicemia pós-refeição ou pós-prandial, também chamada de hipoglicemia reacional, ela ocorre em geral de 3 a 5 horas após as refeições. Existe um desequilíbrio entre o nível de glicose e o nível de insulina no sangue. Então, você tem um consumo alto de carboidratos, de alimentos do tipo farinha branca, açúcar. Então, você come muito desses alimentos e aí, se o paciente já tem uma predisposição a diabetes, ele acaba fazendo uma resistência à insulina, quer dizer, existe a insulina e ela não penetra na célula, ou então existe a insulina, ela penetra demais, faz a glicose penetrar muito rapidamente na célula e falta glicose no sangue, e dali a 3 horas o indivíduo está passando mal, está com tontura, e a primeira atitude para passar melhor é comer um carboidrato. Né? Muitas vezes a obesidade começa nesse mecanismo de hipoglicemia, a pessoa não sabe que tem hipoglicemia e aí acaba procurando um carboidrato depois de umas 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, e acaba ficando viciado em carboidrato e acaba com o passar dos anos comendo mais carboidrato, ganhando peso, gerando obesidade. Então, se você já tem uma história familiar de diabetes, evite o consumo de carboidrato refinado, que é o açúcar e a farinha branca, né? Pacientes que fazem cirurgia de estômago, ou porque teve câncer no estômago, ou porque faz uma cirurgia bariátrica para perder peso, tem mais facilidade a fazer hipoglicemia, né? E fazer com o uso crônico dos carboidratos, pessoas que comem carboidrato o dia todo, comem no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde e à noite, vão fazer fatalmente com que essa insulina fique resistente, né? Quer dizer, existe um mecanismo celular de resistência à insulina. Existe a insulina, mas ela não penetra dentro da célula e acaba fazendo hipoglicemia reacional. Essas pessoas, em geral, são pessoas que adoram doce e que são muito irritadas, ficam muito mal-humoradas quando não comem. Irrita-se com muita facilidade e acaba ganhando peso. Quais são os sintomas? Começa a sentir tremor, se não come, sente tremor, se não come, sente tontura. Isso já é hipoglicemia. Ficam pálidas, suam frio.
né? Fica com aquele suor frio, principalmente depois que caminha. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício na academia, fica suando frio. É sinal de hipoglicemia. Nervoso, palpitações, né? Que são as taquicardias, dor de cabeça, principalmente aquela dor de cabeça em peso. Aquela dor de cabeça frontal em peso. Náuseas, fica enjoada, vômitos. Fome, toda hora tem fome, toda hora tem fome. Se você tem, toda hora tem fome, você comeu uma refeição há menos de 2 horas atrás ou 3 horas atrás, já está com muita fome, é bem provável que você tenha hipoglicemia. Nós temos que entender que a glicose é fundamental para o cérebro. E se ela é fundamental para o cérebro e falta glicose para as células do sistema nervoso, a pessoa pode ter alterações até de nível de consciência, desmaiar pela hipoglicemia, ter perturbações visuais. Tá? Então, é muito comum o paciente falar, doutora, no meio da tarde, a minha vista fica embaçada, eu fico com aquelas mosquinhas volantes, isso é um sinal de hipoglicemia. Dependendo do que você comeu na hora do almoço, se você foi lá no Por Quilo e comeu batata frita, comeu torta, aquela coxinha que fica frita ali no buffet, você comeu muito carboidrato ruim e você pode ter hipoglicemia reacional e se manifestar por perturbação visual no meio da tarde. As pessoas que têm uma hipoglicemia mais forte ficam até com sintomas de, parece que está embriagada, meio inebriada, com falta de memória, muita moleza, muita sonolência, confusão mental, porque está faltando açúcar no cérebro, né? Então, pode ter essas alterações de consciência. Às vezes, a hipoglicemia ela pode se manifestar como cansaço. O paciente vem no consultório e fala, doutora, eu ando tão cansada. Aliás, essa é uma queixa tão frequente atualmente, né? As pessoas sempre dizendo que estão cansadas, que estão fracas, com sensação de desmaio. E pode ser hipoglicemia, né? Porque erro alimentar. Quase 100% das hipoglicemias reacionais são por erro de alimentação. E nos casos extremos, a hipoglicemia pode levar a uma crise convulsiva isolada. O indivíduo não é epilético, nunca teve uma crise convulsiva, mas naquele dia, naquele momento, por hipoglicemia, ou os jovens que vão para as festas, que vão para as baladas, né? Já aconteceu de o jovem beber, não comer, né, que é um problema, né? Não, se você vai beber, você não pode esquecer de tomar água, e eu sempre oriento 1 gole de álcool, 2 de água e comer, porque senão você vai fazer hipoglicemia. A grande questão do alcoolismo, da embriaguez é a hipoglicemia, e pode levar a uma convulsão, às vezes jovens, porque a molecada hoje de 16 anos está bebendo nas festas. Eles fazem aquelas festas ali dentro da casa das famílias, às vezes os pais vão viajar, ele chama os amigos e começa a beber. Começa a beber, não tem absolutamente nada para comer e desmaiam e às vezes tem crises convulsivas. Então, como a gente deve lidar numa situação onde existe a hipoglicemia? Simplesmente comer açúcar. 15 a 20 gramas de carboidrato simples, uma colher de sopa de mel, uma água com açúcar num copo. Pega lá, copo de água, uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar e dá para a pessoa. Um suco de laranja na hora, um refrigerante, não diet, refrigerante com açúcar. Se é o que tem na hora, é isso que você tem que tomar, né? Água com açúcar, alguma coisa. E em seguida, comer uma pipoca, comer um biscoito, comer um pedaço de pão. Então, no começo, você dá aquele açúcar diluído e depois naquele momento, você tem que fazer isso. Nos diabéticos, é muito comum o diabético ter hipoglicemia. Já falei, por excesso de medicação. Então, o diabético tem a sensação de hipoglicemia, come o mel, come o pão, toma o suco de laranja, mede a glicemia depois de 15 minutos. Se continuar baixa,
coma outra porção do carboidrato, do açúcar. É necessário. Senão você pode desmaiar e ter uma crise convulsiva porque falta glicose no cérebro. Logo, se você teve um episódio de hipoglicemia às 3 horas da tarde, e aí você tomou esse cuidado aí, você comeu um pedaço de pão, você está lá no seu trabalho, comeu um biscoito, tomou um suco, etc., você deve, no máximo, após 2 horas, fazer uma refeição completa, né? Então, no máximo 5, 6 horas já é realmente jantar. Se a perda da consciência pela hipoglicemia, a pessoa realmente desmaia, como aqueles jovens na festa, tem que levar para o pronto-socorro. Se existe perda de consciência, tem que ser imediato, é uma urgência, tem que levar direto para o pronto-socorro, porque tem que tomar a glicose na veia, né? Porque senão pode haver dano cerebral. As crises são frequentes em quem ingere álcool com muita frequência, né? Quem ingere álcool com muita frequência tem mais crises de hipoglicemia. As crises que são frequentes são pacientes que têm que ter um esqueminha de até utilizar o glucagon em casa. Então, os endocrinologistas, quando fazem um diagnóstico de uma hipoglicemia reacional bastante frequente, além de mudar todo o esquema da alimentação, tem que tratar com glucagon e tem que ter esse glucagon em mãos em casa, porque o glucagon vai fazer a reserva do glicogênio no fígado e ir para a circulação com facilidade. Muito bom. Saída é comer menos e mais vezes por dia. Então, antes de dormir, nunca faça uma refeição com muito carboidrato. Então, um carboidrato assim do tipo farinha branca à noite, tipo comer sanduíche e vai dormir. Não, é melhor você fazer um arroz integral, uma batata, até uma batata doce, um pedaço de proteína, um frango, um peixe, uma verdura refogada. Uma refeição desse tipo vai evitar que você tenha hipoglicemia de manhã. Se você fizer exercício, qualquer hora do dia, você tem que aumentar o teu consumo de carboidrato de boa qualidade, né? O obeso tende a comer mais alimentos que aliviam rápido esses sintomas, então a obesidade faz consumir mais. O obeso passa mal quando ele deixa de comer por muitas horas e ele sempre vai procurar o açúcar e a farinha, né? O pão, o sanduíche, a torta, o quiche, a coxinha, a empadinha da padaria, né? Normalmente, o diagnóstico é feito pelos sintomas clínicos, principalmente, e nós pedimos aquela curva glicêmica de 5 horas, que às vezes pode até ser normal e isso não afasta o diagnóstico de hipoglicemia. Não existe uma cura para a hipoglicemia, existe a prevenção da hipoglicemia, principalmente com a alimentação. Então, procurar comer 6 refeições pequenas por dia, arroz integral, procurar evitar açúcar, a farinha, refrigerante, cremes gordurosos, queijos gordurosos. Isso é muito importante. E emocionalmente, o que quer dizer? Pessoas que têm preocupação demais, sensatas demais, as pessoas que não cultuam o prazer e a alegria, principalmente com pensamentos repetitivos, obsessivos. Isso é muito da medicina chinesa, do desequilíbrio do baço pâncreas, né? Então, medo de não saber, medo de não dar conta, de não ser competente, medo de faltar alguma coisa, né? De não dar o dinheiro, de faltar, tendência a viver no passado,
né? Necessidade de ser competente, de corresponder às normas, às obrigações, respeito às regras, pessoas rígidas, né? Pessoas que têm angústias obsessivas, medo de errar, de falhar, de não ser competente o suficiente. Isso desequilibra o baço pâncreas na medicina chinesa e pode ser uma das causas de hipoglicemia. Ok? Eu espero ter ajudado vocês. Remédio. Remédio não tem. Remédio é alimentação, é qualidade de vida, etc.